Agora, meu aluno, como eu falei, LEPzinha do zero, certo? Vamos começar aqui, LEP, toda a teoria com questões, batendo os pontos mais importantes, daquele mesmo jeito que o professor sempre diz. O texto de lei vai caber a você, meu aluno, ler e estudar. Você tem um material teórico aí, a apostila em PDF, toda bisurada, beleza? Destacada, comentada. Aqui, vamos para o quadro, para montar os esqueminhas do professor e explicar, beleza? Então, como é do zero, vamos começar pela nossa introdução. Vamos para o azul. Introdução. O que é a LEP, meu aluno? A LEP, vou conceituar aqui, contextualizar para vocês. É um conjunto de regras, normas e princípios que regulam a relação Estado e preso, certo? Vamos colocar aqui para você, ó. O que é a LEP? Conjunto de três coisas, certo? Conjunto de regras, normas e princípios, beleza? Que vão fazer o quê, ó? Que servem para, certo? Regular a relação Estado-preso. Isso aqui não está no texto de lei, é só uma introdução, uma contextualização da LEP para você, beleza, meu aluno? Estado, relação, pode preto para você, ficar bonito. Estado versus o preso. As normas, regras, vamos tocando no decorrer do nosso curso, falando todas as normas e regras que regem a execução penal e os princípios, certo? E a LEP, ela é regida por princípios, como óbvio, né? Nós vamos tocando de acordo com os artigos. Vai ter lá, artigo 3º, refere-se a tal princípio, o professor vai falar. Já adianto que o princípio que está assim, presente em praticamente todo o corpo da LEP é o princípio da legalidade, né? Então, vários artigos vão se remeter ao princípio da legalidade, beleza? Quando for princípio, eu vou dizer o artigo tal, vou botar aqui no esqueminha para você, refere-se ao princípio da legalidade, da isonomia, da igualdade, beleza? Então, essa é a introdução. Conjunto de regras, normas e princípios para regular a relação Estado-preso. Dessa informação, relação Estado-preso, dá para extrair mais uma informação. Daqui, vamos extrair a informação de sujeitos da execução penal, certo? Aqui, ó. Sujeitos ativo e sujeito passivo. Quem é o sujeito ativo? Vamos pôr aqui, ó. Sujeito ativo. Aqui vai ser o Estado no seu dever de punir, certo? Aqui vai ser o Estado. O sujeito ativo da execução penal é o Estado, pois ele tem o dever de punir. Beleza? O nosso sujeito passivo, vamos pôr aqui, ó. Vai ser quem? Vai ser a pessoa presa. Sujeito passivo. Vai ser o nosso preso. Tá bom? E aqui, qual é esse preso? Já vamos extrair a informação que vai servir para o nosso artigo 1º, que é o objetivo da LEP. Que a LEP vai se aplicar ao preso.
condenado, ao preso provisório, ao preso internado. Beleza? Então, ao preso. Esse preso, ele pode ser um condenado, ele pode ser um preso internado, e vamos ver que é o submetido lá a alguma medida de segurança, beleza? E também ao preso provisório. No artigo 1º, de objetivo da LEP, ele não cita o preso provisório, mas em vários dispositivos ao decorrer da lei, vai falar, aplica-se o que couber ao preso provisório, entendeu? Então, a LEP se aplica ao preso. Então, resumão, LEP é um conjunto de regras, normas e princípios que regulam a relação Estado versus preso. Dessa informação de relação Estado versus preso, extraímos sujeito ativo, que é o Estado, no seu dever de punir, e o sujeito passivo, o preso, condenado, internado ou provisório. Beleza? Vamos aqui agora falar do próximo tópico, que vai ser objetivo, certo? Vai ser todo o nosso bloco aí em quadro branco, para ficar esquematizado para você. Beleza? Falar do nosso próximo tópico. Objetivo da LEP, já entrando agora sim no texto de lei. Beleza? Aqui, ó. Nosso tópico. Objetivo. Qual vai ser o objetivo? A relação Estado com preso já dá informação para a gente, ó. Vamos por aqui. Objetivo da LEP. Objetivo. Vamos ter duas coisas. Efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal. Então, vamos pôr aqui, ó. Efetivar duas coisas, meu aluno. Sentença ou decisão criminal. Daqui, ó, extraímos, subentendemos, e aqui, ó, nosso preso provisório, beleza? Não diz diretamente, mas é o que entendemos. Então, o objetivo da LEP é efetivar, cumprir o que foi disposto na sentença criminal lá, sentença penal condenatória que o preso teve, então é o preso condenado, e uma decisão criminal de cumprir uma prisão preventiva, uma prisão temporária, beleza? Nosso preso provisório. Show? E o outro objetivo vai ser nada mais, nada menos do que, vou pôr entre aspas, o nosso ressocializar. Ressocializar, que é a continuação do artigo, colaborar com harmônica integração social. Beleza? Vamos pôr aqui, ó. Então, colaborar para uma harmônica integração social. Beleza? Então, o objetivo é efetivar e ressocializar. Efetivar a sentença ou decisão criminal e ressocializar, colaborando para uma harmônica integração social de quem? Mais uma vez, ó, nossos personagens lá. O nosso condenado e o nosso internado. No material de vocês, na apostila, no PDF, tem lá a definição. O condenado recebeu uma sentença penal condenatória, né? O internado é o nosso lá submetido à medida de segurança. Beleza? Dito isso, temos que fazer duas observações para ficar bonito o material de vocês, ó.
Observação 1 é que aplica-se a LEP ao preso provisório, preso cautelar, né? Vamos botar aqui, ó. Aplica-se a LEP ao preso provisório. Esse preso provisório é o nosso de prisão temporária ou então de prisão preventiva. São os presos provisórios, beleza? E a observação 2, que já caiu muito em concurso. E você não pode cair nesse tipo de pegadinha, certo? OBS 2, que não se aplica a LEP ao menor infrator, tá certo? Então, ó, de vermelho, não. Volta para o azul. Não se aplica a LEP, né, ao menor infrator. Vamos ver nas questões que isso, vez por outra, cai. Infrator. Beleza? Porque a questão vai dizer, é objetivo da LEP efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e colaborar com a harmônica integração social do condenado, do internado e do menor infrator. Ou então vai dizer, todo o texto de lei ao condenado e ao internado, mas não ao provisório. Aí vai estar errado também, beleza? Então, tem esse quadrinho, ó, bonito para vocês. Tire um print da tela, tire uma foto. Beleza? Que isso aqui resolve a sua vida. Como eu falei, o texto de lei cabe a você ler. As questões que caem de objetivo só querem saber de você se você decorou esse texto de lei. Você sabe qual é o objetivo da LEP, certo? Não vai inventar muita coisa aqui. Quando cai isso aqui de objetivo, é isso. Fechou? Vamos para o próximo assunto, seguindo, dando sequência nos artigos da LEP. Aqui foi nosso artigo 1º, certo? Tira, ó, para a tela, tira o print, copia no seu caderno, beleza? Vamos para cá. Daqui a pouco vamos fazer questões para ver como é que isso cai em prova. Tá beleza? Indo agora para o artigo 2º e parágrafo único, aqui vai falar da abrangência da lei, tá certo? Então, o nosso tópico vai ser abrangência da lei. Também, aqui temos uma súmulazinha para você se atentar, o professor vai citar, tá bom? Mas aqui, ó, o que vai dizer? Que aplica-se a LEP igualmente ao preso provisório condenado, seja da justiça militar ou eleitoral, quando ele estiver sujeito ao estabelecimento sob a jurisdição ordinária. No seu material tem a definição aí, que é a justiça federal ou estadual. Resumindo, o preso, se for um preso de um crime federal, de um crime eleitoral, se ele tiver recolhido em um estabelecimento penal federal ou estadual, vai aplicar a LEP a ele igualmente. Beleza? Vamos montar um esqueminha aqui, bonito para vocês. Então, ó, puxa aqui. Então, aplica-se a LEP, ó, igualmente ao preso. Qual tipo de preso? Condenado. Ao preso provisório, certo? Seja ele preso da justiça federal ou eleitoral, beleza? Seja ele da justiça, ó,
federal, ou seja ele preso da Justiça Eleitoral. Importante isso aqui, ó. É o texto do parágrafo 1 do artigo 2º, certo? Quando esse preso, ó, quando ele estiver recolhido em um estabelecimento sob a jurisdição ordinária, um estabelecimento penal federal ou estadual, beleza? Quando recolhido em estabelecimento penal sujeito à jurisdição ordinária. Estabelecimento penal, vou botar aqui, ó, federal ou estadual, para ficar mais fácil para você. Federal barra estadual. Tá bom? Então, pode cair em prova uma situação hipotética. Vai dizer que um preso lá cometeu um crime federal, né, um tráfico de drogas internacional, por exemplo, crime de competência da Justiça Federal. E esse preso se encontra recolhido em um estabelecimento penal estadual. Nesse caso, a LEP se aplica a ele igualmente, tá bom? Não vai ter, lógico que no que couber e tal, mas aplica-se a LEP, tá bom? Vamos ver que aqui temos uma súmula que é importante tocar nela, que é a súmula 192 do STJ, que vai falar a respeito de quem vai ser o juiz da execução em um caso parecido com esse. É bem parecido com esse aqui, ó. Vai dizer na súmula que um sentenciado pela Justiça Federal, Eleitoral ou Militar, certo? Quando recolhido a estabelecimento estadual, o juiz da execução é estadual. Beleza? Vamos embora. Perdão aqui, ó. Militar. Beleza? Perdão, meu aluno. Militar. Tá certo? Show? Militar. Preso militar ou eleitoral. Na súmula que vai falar do nosso preso federal. Tá bom? Justiça militar ou eleitoral. Show? Correçãozinha para vocês aí, ó. Vamos dando outro exemplo. Um João preso lá de um crime militar. Se tiver recolhido ao estabelecimento penal federal ou estadual, aplica-se a ele. Tá bom? Aplica-se a ele a LEP. Tá bom? Aqui não tem frescura. Passou despercebido, nós corrigimos. Vou colocar aqui, ó, a súmula embaixo. Súmula 192, STJ. Aqui eu vou fazer uma forma de um esqueminha de cálculo matemático. Vai ficar assim. Essa súmula vai dizer, ó, que eu falei, um sentenciado da Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhido em estabelecimento penal estadual, o juiz da execução é estadual. Então, assim, ó, a conta matemática é essa. Sentenciado, seja ele federal, certo? Seja ele militar, seja ele eleitoral, certo? Mais recolhido em estabelecimento estadual, recolhido em estabelecimento penal estadual, recolhido em estabelecimento estadual, vai ser igual, ó, juiz da
execução estadual. O responsável por dar os ditames, as normas e regras da pena dele é o juiz estadual. Resumão, como exemplo, tá o exemplo na apostila de vocês aí, ó. Dá o exemplo que um fulano foi preso por crime de tráfico internacional de drogas, lá no aeroporto de Natal, de Fortaleza. Ficou recolhido no estabelecimento penal estadual, certo? Ficou preso lá na CPPL do Ceará, por exemplo. Lá no Alcaçuz de Natal. Então, o cara cometeu um crime federal, certo? E ficou recolhido no estabelecimento do Estado. O juiz da execução dele é estadual, certo? Porque muitas questões falam, para tentar pegar vocês, isso. Por ser um crime federal, mesmo ele recolhido no estabelecimento do Estado, o juiz da execução dele é federal. Vai estar errado, tá bom? Vai estar errado. Independente do crime, onde ele está respondendo, federal, militar ou eleitoral, se recolhido no estabelecimento penal do Estado, o juiz que toca a execução penal dele é o juiz estadual, tá bom? Pegar a informação aí, tudo bem, tudo bom? E que vai cair é isso, esse joguinho de pegadinhas, tá bom? Não vão se atentar à situação, no caso concreto, analisar lembrando do artigo, tá certo? No artigo 2º, aplica-se igualmente ao militar ou eleitoral. A questão vai dizer só isso que eu falei, do militar que foi preso por um crime militar e recolhido no estabelecimento federal ou estadual. Não se aplica a LEP, se aplica o disposto lá no Código de Processo Penal Militar. Está errado, porque ele está no estabelecimento penal sujeito à jurisdição ordinária, federal ou estadual. Beleza? Vai aplicar a LEP igualmente a ele. Fechou? Mais um assuntinho. Põe isso no caderno de vocês, ó. Como é que eu quero que vocês estudem? Escrevendo. Para a aula do professor e anota. Anota, escreve. Bota as cores, memoriza, memória fotográfica, certo? Então, não tem frescura. Pausa a aula, escreve o esqueminha, bota no caderno. Quando for estudar, pode recorrer ao texto de lei, dar uma lida no texto de lei, recorrer a ler o esqueminha, decorando e fazendo questões. Tá beleza? Essa tríadezinha não vai falhar nunca. Texto de lei, montar seu material, fazer seu caderno e fazer questão. Então, foi assim que o professor sempre estudou e passei 9 concursos, né? Para assim dizer. Então, dá certo, né? Deu certo para mim, deu certo para muita gente aí, então vai dar certo para vocês também, isso eu tenho certeza. Show? Ainda de abrangência da lei, vamos falar dentro desse capítulo de abrangência, certo? Vamos ter o artigo 3º e o artigo 4º. E tem questões também que as bancas podem cair com pegadinha aí para vocês, beleza? Não tem problema. Aqui você não vai cair. Fechou? Então, falando de abrangência da lei, vamos falar do artigo 3º. Artigo 3º da LEP. Aqui no artigo 3º vai falar que serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Beleza? Então, serão assegurados todos os direitos. E o texto de lei para vocês lerem. Não atingidos pela sentença ou pela lei. Certo? Daqui, qual é a questão difícil que pode vir? Qual princípio aqui se refere? Tá bom? Então, ó, anota no material de vocês. Aqui faz referência, entre outros princípios, vou citar 2. Legalidade e dignidade da pessoa humana. Então, princípio da legalidade, certo? Também faz referência ao princípio da dignidade humana, ou simplesmente humanidade. Beleza? Aqui,
quando cai em prova, cai copiado e colado uma questão certa, ou ele diz que não serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Aí vai estar errado. Só cai assim. A questão difícil, quando ela perguntar, colocar lá no comando da questão, serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Bom, a qual princípio esse artigo se refere? Vai ter lá A, B, C, D, E. Você vai achar uma dessas alternativas, marcar como correta. Beleza? Vamos para o parágrafo único do artigo 3º. Certo? Parágrafo único. Que vai falar que não haverá distinção de natureza racial, social, religiosa, política. Beleza? Então, ó, não haverá distinção racial, não haverá distinção social, religiosa e nem política, tá bom? Não vai haver isso. Vou fazer uma observação, que às vezes tem banca covarde que joga lá, certo? Ó, dependendo da sua prática religiosa, vai estar preso, não vai ter separação, distinção, beleza? Política, social, tá beleza? Não vai haver. Quero que vocês botem como observação que tem questão aí que às vezes coloca, joga no meio lá sexual. Aí você, cansado, não vê e erra, tá bom? Então, a sexual não tá aqui não, vai dividir lá homens e mulheres, beleza? Então, observação. E haverá distinção sexual, tá bom? Assim como vai haver lá distinções de acordo com a lei, faixa etária, né? A pena será executada de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, na Constituição. Pronto. Distinções que vão ter, faixa etária, antecedentes, né? Como vimos no Regimento Geral do Ceará, tem essa distinção também, né? Distinção entre provisórios e condenados, beleza? Mas tem questão que joga um sexual desse no meio do texto. Aí você vê só o S e passa despercebido e marca certo, beleza? Então, não cai de pegadinha em junho, achou? E esse parágrafo único remete a qual princípio? Também tem, beleza? Aqui vai ser, ó, princípio da isonomia. Isonomia, tá bom? Beleza? Então, ó, mas batemos aqui do artigo 1 até o 3º, vamos para o artigo 4º, certo? Então, tem isso aqui na mente de vocês, se atentando aos princípios, que são as questões difíceis, tá bom? E quando cai, como eu falei, cai só texto de lei, tá bom? Só texto de lei, na questão fácil, negando ali, não serão assegurados, né? Porque aqui o cara está preso, ele vai estar restrito à liberdade, mas outros direitos, como está na LEP, no artigo lá 41 da LEP dos direitos, vai ter direito à correspondência, contato com o mundo externo, né? Visita, assistências e tal. Todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei vai ser assegurado, beleza? E aqui, ó, também ele tira esse não numa questão para torná-la errada. Se atentar a essas coisas, tá bom? Fala agora do artigo 4º, tá bom? Ainda dentro de abrangência da lei. Esse artigo 4º, ele costuma pegar uma galera aí por conta de uma palavra, certo? Por conta de uma palavra. E aqui vai dizer que, artigo 4º, vai dizer que o Estado deverá
deverá recorrer à cooperação da comunidade, né, na execução da pena e medida de segurança. Beleza? Então, ó, o Estado não está de vermelho, deverá, você nunca esquecer. Bota no seu caderno do mesmo jeito. Deverá recorrer à cooperação da comunidade. Recorrer à cooperação da comunidade, tá bom? Na execução da pena e medida de segurança. Se atentar a esse deverá. Porque tem questão que bota poderá. Aí vai estar errado. E você não se atenta ao texto de lei, vê o deverá e acha que também está errado. Mas não está. É deverá. Tá beleza? Dito isso, passando pela teoria e esquematizando no quadro para você, vamos ver como é que cai em prova, né? Vamos ver como é que tem questõezinhas aqui para a gente resolver. Beleza? Vamos lá? Bora para a tela. Ó, questão 1. O objetivo da execução penal é efetivar as disposições de decisão criminal condenatória, ainda que não definitiva, de forma a proporcionar condições para a integração social do condenado, do internado e do menor infrator. Ó, vamos destrinchar a questão. Ela quer, ó, o objetivo, se situa onde você está. É o objetivo. Efetivar disposições de decisão criminal condenatória, ó, ainda que não definitiva. Beleza? Independente lá de não estar no trânsito em julgado, né? Beleza? De forma a proporcionar condições para a integração social do condenado, do internado e menor infrator. Viram aí que cai? Menor infrator não, filho. Menor infrator é lá no ECA, tá bom? Menor infrator é lá no ECA. Menor infrator. Aplica-se o ECA. Até complemento o material de vocês lá, naquela observação 2 que eu coloquei. Não se aplica a LEP ao menor infrator. Coloque embaixo. Vai aplicar o ECA. Tá bom? Questão errada. Beleza? Vamos para mais uma. 2. Segundo a LEP, a execução penal tem por objetivo. Vem aqui, socar isso. As questões querem de você que vocês decorem o texto de lei. Desse artigo 1 ao 4. Geralmente cai isso, tá bom? As mais difíceis são questões que se referem a súmulas, como a gente falou da 192, refere-se a um princípio, tá bom? Mas no mais é só texto de lei. Tem que decorar. Vamos embora? Então, objetivo. Você vai caçar o quê? Vai caçar lá os verbos do esqueminha. Colaborar com a harmonia de integração social, efetivar disposições. Vamos para ó, viabilizar os resultados e projetos restritos a funções penitenciárias mediante ato do Poder Executivo, após a autorização legislativa prévia. Não, meu lindo, não, não. O objetivo, de acordo com a LEP, é efetivar as disposições da sentença, colaborar com a harmonia de integração social. Não. B. Separar do meio social indivíduos inaptos ao convívio em sociedade, selecionados após análise criteriosa baseada nas teorias Lombroso. Deixa Lombroso para lá, para a criminologia. Lombroso é na criminologia. Nós é LEP, não tem isso aqui na LEP. Ordenar o plano de desenvolvimento das funções sociais da comunidade, garantir o bem-estar dos seus habitantes. Não, lindo. De acordo com a LEP, não tem isso. De acordo com a LEP, efetivar e ressocializar. Tá bom? Que é o colaborar com a harmonia de integração social. Ordenar, não é, ó. Prevenir desequilíbrios da concorrência sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de objetivo igual a de uma condenação. Não, ó. Ó o verbo aqui, ó. Ó o verbo. Vai cair isso, filho. É efetivar disposições da sentença, decisão criminal e proporcionar condições para a harmonia de integração social do condenado e do internado.
Nosso gabarito. Cá sem os verbos, ó, efetivar. Cá sem os verbos, beleza? Efetivar, ressocializar. Que é o nosso colaborar com a harmonia e integração social. Gabarito é. Ó, mais um aqui, ó. A execução penal tem por objetivo efetivar disposições de sentença ou decisão criminal. Objetivo, novamente. Trouxe mais um verbo. Efetivar disposições de sentença ou decisão criminal. Com o fim de... Novamente, quando cai o objetivo, é só decorar o texto de lei. Não tem que inventar. Não tem que enfeitar as coisas igual carroça de cigano. Não tem. Decora o texto de lei. Beleza? Ó, obter cooperação da comunidade na atividade de execução da pena e medida de segurança. Vimos no artigo 4º que o Estado deverá recorrer. Mas não é o objetivo da LEP. O objetivo é efetivar e colaborar com a harmonia e integração social. Beleza? Então não é. Classificar os condenados segundo seus antecedentes e personalidades para orientar a individualização da execução da pena. Vamos ver isso daqui a pouco, falando de CTC. Mas aqui não é objetivo, é classificação do preso. É a classificação do preso que vai servir para isso, para elaborar um programa de pena individualizado, beleza? Aplica-se unicamente ao preso provisório, ao condenado da Justiça Eleitoral ou Militar? Não, nós vimos que a LEP se aplica ao preso federal, né, também, aplica-se ao provisório, tal. Então, não é unicamente, não. Proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Olha o outro verbo lá, ó. Colaborar, proporcionar condições, beleza? É assegurar ao condenado, o internado, todos os direitos atingidos pela sentença ou pela lei. Não é assegurar. O verbo não é esse o objetivo. Vai assegurar todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, beleza? Ó, fazer mais um aqui, ó. 4. A execução da sentença de condenação penal proferida pela Justiça Militar Estadual, estando sentenciado, custodiado a uma penitenciária estadual, compete a... Então, sentenciado é Justiça Militar Estadual. Está numa penitenciária estadual. Quem vai ser o juiz de execução penal dele? Lembra do exemplo que eu dei? Um militar estava preso no estabelecimento do Estado. A quem compete seguir as regras da execução penal dele? O juiz do Estado. Porque ele está num presídio estadual. Mesmo que o crime dele seja militar, seja eleitoral ou seja federal, o juiz da execução, a justiça responsável por tocar a execução penal dele é a justiça estadual, beleza? Ó, estadual comum. Você pode confundir pelo militar, mas não. Por mais que eles sejam sentenciados da justiça militar, se recolhido a um estabelecimento de jurisdição ordinária, né? O juiz da execução dele vai ser o juiz estadual. Beleza? Só mais um, ó. Segundo a LEP, é incorreto. Risco incorreto. É incorreto afirmar que o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena da medida de segurança. Está incorreto isso aqui? Vimos há pouco tempo, ó. Vimos há pouco tempo. Vem cá. O Estado deverá, ó. O Estado deverá. Tá correto. Beleza? Tá correto. Bora. Tá correto aqui, ó. Não é nosso gabarito. A execução penal tem por objetivo efetivar disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Corretinho, nosso objetivo da LEP. Artigo 1º. Né? Aqui, ó. Artigo 4º, copiado e colado. Então, não é o nosso gabarito, ele que é incorreta. A lei de execução penal não se aplica, não aplicar-se-á ao preso provisório condenado da justiça eleitoral ou militar quando recolhe do estabelecimento sob jurisdição ordinária. E aí, meu aluno, não se aplica? Não se aplica? Tá errado, nós vimos que aplica sim.
mesmo crime eleitoral ou militar, se recolhido no estabelecimento de jurisdição ordinária, que é federal ou estadual, aplica-se a LEP igualmente. Nosso gabarito AC, beleza? Vamos para a VAD, ó. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, e não haverá qualquer distinção racial, social, religiosa, política. Viram aí? Texto de lei, bonitinho, colado e colado. Colado, copiado e colado, né? Então, quando cai esses artigos, cai isso. As questões difíceis vão ser situação hipotética para perguntar qual o estabelecimento, qual o juiz de execução é o responsável por tocar a execução penal. Vão perguntar os princípios, beleza? Então, ó, dessa aula de objetivo e abrangência da lei, foi isso aí. Faça o esqueminha no caderno de vocês, beleza? Então, valeu, pessoal. Vamos para o próximo bloco, tá bom? Daqui a pouco.